Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a tia Ju veio trazer para vocês o resumo da nossa aula online que aconteceu nesta segunda-feira. Então você que não pôde participar do nosso momento ao vivo, pode estar acompanhando agora o resumo e ficar por dentro de tudo que aconteceu durante a nossa aula, tá bom? Então na nossa aula de hoje nós estudamos sobre os números decimais. Então o que são os números decimais? São aqueles números que são utilizados para representar partes menores que um inteiro, tá? Então, números decimais não é um assunto novo, a gente já viu, não é? E logo aí no comecinho do livro, ele vem comparar os números decimais ao sistema monetário. Por quê? Porque se eu sei que R$1 é composto de 100 centavos, então quando eu digo assim, ó, 0,10, que é o mesmo que 10 centésimos, são 10 partes de 100, ou seja, são 10 centavos. Então, associe centésimos a 100, décimos a 10, tá bom? Então aí ele vem representar, não é? Ele traz as frações decimais, centesimais e milesimais novamente para explicar um pouquinho sobre os números decimais, tá bom? Então em que outros lugares é comum a gente encontrar os números decimais? Ele traz aqui 3 situações, tá? Em que os números decimais estão presentes. E na próxima página ele traz outras situações, como por exemplo representar medidas de comprimento, quando eu falo assim, ó, 4,7 metros é o mesmo que, se 1 metro tem 100 centímetros, então eu posso dizer que 4 metros são 400, mais 770, 470 centímetros, ou seja, 4 metros e 70 centímetros, tá? Então é outra forma que os números decimais são utilizados, que a gente já estudou. E aí, gente, uma parte muito importante para vocês fazerem, para vocês estudarem, na verdade, é esse quadro de valor posicional. Então, ponham aqui, ó, estudar. Por quê? Porque ele separa a parte inteira, está separado por uma vírgula da parte decimal. Então, quando está no Dzinho aqui, eu leio décimos, C, centésimos, e quando para no M, eu leio milésimos. Estão lembrados disso aí? E a parte de cá, que é a parte inteira, eu leio, por exemplo, aqui, ó, 180 inteiros, e 72 centésimos, ou 7 décimos e 2 centésimos, né? E assim eu vou lendo os restantes. Eu também posso representar na malha quadriculada. Aqui, ó, 2 inteiros. E quantas partes estão pintadas? 45. Então, são 45 centésimos, 45 de 100 partes do total que eu tinha, tá? E em seguida, fizemos a atividade da página 74, 75. Na página 74, vocês vão analisar e vão representar com números, ó, 1 inteiro, 38 centésimos, 2 inteiros, por quê? Porque são 2 partes pintadas, e 45 centésimos, e 2 inteiros e 2 centésimos, ó, 3 inteiros e 2 centésimos apenas, tá bom? A segunda questão, vocês vão utilizar o material de apoio, que se encontra lá no finalzinho do livro para representar. Então, como é que vocês vão fazer? Primeiro, vocês recortam, pintam e em seguida colam no caderno. Por exemplo, o primeiro número que vocês vão representar vai ser aí o número 1,3, 1 inteiro e 3 décimos. Então eu vou pintar 1 inteiro, essa figura inteira, e 3 décimos, ou seja, uma parte dessa aqui não é um décimo, então 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 3 filas dessa daqui, tá? Então 1 inteiro e 3 décimos. E aí eu junto tudo, colo no caderno e escrevo um númerozinho embaixo, tá bom? Já a terceira questão, a gente vai utilizar esses números da questão 2 e escrevê-los por extenso, assim, dessa forma como a tia colocou aqui. E na quarta questão eu vou interpretar algumas situações. A quinta questão a gente não fez, porque são mesmas questões que a gente está só repetindo, tá bom? Vamos agora para a próxima parte. Então aí, turminha, no nosso segundo momento da nossa aula, nós fizemos também a atividade onde fala da representação dos números decimais, só que na reta numérica, tá certo? Então aí a partir da página 76. O que é que vai mostrar essa página 76? Veja bem, eu tenho como representar esses números decimais na reta, como? Se na letra A aí, por exemplo, ele diz que Lucas comprou gibis de diferentes preços, e primeiro ele dá aí os valores, ó, 90 centavos, R$1,49, R$2,50 e R$3,75. Então, 90 centavos não vem antes de 1, então a gente vai colocar o número 90 um pouquinho antes do 1, tá? R$1,49 não fica mais ou menos entre o 1 e o 2, que é quase R$1,50, então eu vou traçar uma linha e representar R$1,49.
R$2,50 fica bem no meio de 2 e 3, não é? R$3,75, um pouquinho antes de 4, então aí vocês vão distribuir na letra A. Já na letra B, ele traz 3 tipos de retas numéricas diferentes. Essa primeira reta está do 0 ao 4, porém está dividida ao meio, ou seja, aqui é a metade. Se daqui até aqui eu tenho 10 partes de 10, então eu tenho 100, tá? Então aqui, ó, 90 centavos eu represento aqui um tracinho antes do 1, não é? Se está de 10 em 10 para compor 100, a mesma coisa de R$2,50. Já nessa segunda reta numérica, ele está dividido em 5 partes. Então, se eu sei que dentro de 100 cabe 5 partes de quanto? De 20. Então, o espaço de um tracinho para o outro é de 20. Então, se eu quero 90, ó, 20, 40, 60, 80, 90. Eu vou criar um risquinho entre esse e esse, que é o 90. Tá? R$2,50. Eu vou 50, 20, 40, 50 e assim eu saio representando. Já nessa outra reta numérica, de um espaço de um número para o outro, eu tenho 10 risquinhos, ou seja, de 10 em 10. Então eu vou contar o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vou puxar o risquinho e colocar o 90. Ou seja, eu estou representando os mesmos valores dos gibis, só que em locais diferentes. Ficou faltando, gente, representar R$1,49 nesses outros, olha só. R$1,49. E nesse daqui também R$1,49. 10, 20, 30, 40. Pronto, gente, representou aqui, tá certo? Na segunda questão, vocês vão analisar, fazer justamente o contrário. Eu tenho esses traços azuis e vou mostrar para vocês o que cada traço azul desse aí representa. Então, primeiro, 85, 1,15, ou seja, 1 inteiro e 15 centésimos, 2 inteiros e 85 centésimos e 3 inteiros e 45 centésimos. E na letra C, eu vou olhar para esse ponto que está marcado na reta e dizer qual número ele representa. Então, ele está representando 2 inteiros e 3 décimos, tá? 2,3. E aí eu respondo. Em seguida, gente, a tia mostrou aí a RA dessa página 77. Então, vejam depois essas duas RAs, tanto da página 77 quanto a da página 73. Realize a atividade e não esqueçam que a ficha 1 das páginas 39 a 40 foi a atividade de casa, tá bom? Então, um grande beijo, espero vocês no nosso próximo momento online, que é quarta-feira. Tchauzinho, turma!